Olá, eu sou a professora Karina Maciel e nesse vídeo nós vamos tratar da propriedade industrial. Para a gente iniciar, vamos diferenciar a propriedade intelectual da industrial e, na sequência, abordar as patentes, sejam elas patentes de invenção e de modelo de utilidade. Propriedade intelectual é gênero, uma vez que ela abarca um grande número de direitos que vai incidir sobre bens e materiais de criação humana. Que direitos são esses? São direitos pessoais, também chamados direito da personalidade, detidos exclusivamente pelos autores ou inventores, também os direitos de propriedade, que são os direitos reais sobre estes bens e materiais, e, por fim, os direitos obrigacionais, derivados dos contratos incidentes sobre estes bens e materiais. Ora, e quais seriam as criações humanas? Elas são basicamente de duas naturezas. De natureza de propriedade industrial, utilizada pela indústria e pela empresa, bem como de direito autoral, voltada às criações artísticas. E, por fim, também os sinais distintivos. Sendo assim, diante da extensão da matéria, nós temos várias legislações que incidem sobre a mesma, para justamente tutelar os diferentes bens jurídicos da criação humana. Nós temos, portanto, duas esferas: a esfera de direito internacional, que é formada pelo Acordo TRIPS, pela Convenção de Berna e pela OPOV, bem como nós temos dentro da legislação nacional legislação específica para cada uma das criações. Bom, a Lei de Propriedade Industrial, ela vai tratar especificamente da invenção, do modelo de utilidade, das marcas e do desenho industrial. Por outro lado, os direitos autorais, que são aqueles direitos artísticos propriamente ditos, serão tratados pela Lei 9.610 de 98. Temos também leis específicas para software e uma lei também específica para cultivar, que nada mais é do que os melhoramentos criando novas variedades de planta. Passadas essas primeiras considerações, a gente tem que saber que propriedade industrial é espécie de propriedade intelectual, na medida em que vai tutelar especificamente os bens e materiais de aplicação industrial. Sendo assim, da mesma forma que propriedade intelectual, ela vai abarcar um conjunto de direitos pessoais, reais e obrigacionais incidentes sobre estas criações. E quais são as criações? São justamente a invenção, o modelo de utilidade, a marca e o desenho industrial. A propriedade industrial é considerada um bem móvel e imaterial, de valor econômico e, por isso mesmo, integra o estabelecimento comercial. Ora, sendo assim, considerando ela um bem móvel e imaterial, saibam que a propriedade industrial visa proteger a ideia e não a coisa em si. Mas por que proteger a ideia, a criação e não a coisa em si? Por uma questão muito simples. A pesquisa e desenvolvimento, conhecida por P&D, requer normalmente grandes investimentos. Logo, estes investimentos, para que sejam compensatórios, precisam garantir uma exclusividade de exploração. Senão, seria muito fácil, né? Eu esperaria o meu concorrente encontrar uma nova fórmula de remédio, fazer um novo equipamento, criar uma nova tecnologia,
simplesmente copiaria esta criação e conseguiria, uma vez que eu não fiz nenhum investimento em pesquisa, vender por um preço muito menor do que o dele. Logo, vejam, se nós não protegêssemos a criação, a ideia propriamente dita, e não o bem material, o produto que ela resulta, nós iríamos privilegiar aquele que não cria, não pesquisa, não investe em tecnologia e, justamente beneficiando esta pessoa, nós mataríamos a própria evolução tecnológica. Nesse ponto, a gente tem que lembrar que um dos elementos da empresa é justamente a tecnologia. Então, a longo prazo, mataríamos a própria empresa e também o próprio desenvolvimento tecnológico da sociedade. Então vejam que a proteção da propriedade industrial é fundamental, seja quando nós analisamos o empresário de forma individual, seja quando nós analisamos a própria sociedade, que é, no final das contas, a destinatária final destes produtos novos que são criados. Logo, a propriedade industrial e a sua proteção garantem, numa mesma toada, a proteção do empresário contra a concorrência desleal e, ao mesmo tempo, garantem à sociedade um contínuo e salutar desenvolvimento tecnológico, na medida em que ele é realmente remunerado e valorizado. Ora, e como é que nós conseguimos garantir a proteção desta propriedade industrial? De duas formas: através do segredo, né, que é o segredo industrial, que desde a origem das criações é utilizado, por isso que em toda a área de pesquisa, todo e qualquer pesquisador, toda e qualquer pessoa que trabalha nesses setores, a primeira coisa que ela faz é assinar um NDA, que nada mais é do que um contrato de confidencialidade, para evitar justamente que ela utilize toda a tecnologia e todo o know-how e passe estas informações para concorrentes. Uma vez que a pesquisa efetivamente tenha sido concluída e nós tenhamos um produto final já formatado para registro, aí sim será o momento da gente fazer o pedido de patente e, uma vez concedida essa patente, termos a proteção pela Lei de Propriedade Industrial. Então vejam que durante a pesquisa, nós protegemos essa pesquisa através do segredo, com contratos de confidencialidade. E uma vez que essa pesquisa tenha sido concluída e resulte num produto novo, aí sim nós teremos a proteção através da Lei de Propriedade Industrial com o registro das patentes de invenção e de modelo de utilidade. Mas como é que eu consigo identificar uma invenção? É justamente pelo salto tecnológico, ou seja, pela criação de algo verdadeiramente novo, que não é um mero desdobramento, um mero melhoramento de algo que já exista. Eu trouxe para vocês 3 exemplos de invenção, que são o telefone, o celular e o smartphone. Por que eles são considerados invenções e não meros melhoramentos de uma tecnologia já existente? Pelo seguinte, o telefone, pessoal, foi o primeiro equipamento que permitiu que nós conversássemos à distância. Entretanto, como é que é essa conversa? Ela é mandada os sinais da conversa através do fio do telefone. Por isso que essa tecnologia ela prevê que as pessoas consigam conversar à distância, entretanto, desde que cada uma delas esteja num ponto fixo. Por isso, o telefone é caracterizado por ser um telefone fixo. Já o celular, como nova invenção, vamos ver aí o salto tecnológico, ele consegue permitir também a conversa à distância, entretanto, através de sinais sonoros,
que utilizam inclusive os satélites. Sendo assim, há um salto tecnológico grande entre o telefone fixo e também o celular. Por fim, o smartphone, ele também gera um salto tecnológico na medida em que um smartphone não é meramente um celular. O smartphone, na verdade, é uma reunião de vários dispositivos de comunicação num único aparelho. Vejam, no smartphone eu tenho acesso a e-mail, a mensagem, WhatsApp, próprio celular mesmo, né? Ou seja, falar à distância. Então, eu consigo a reunião de várias tecnologias num único device. Ou seja, eu consigo a reunião tanto das mensagens escritas quanto das conversas faladas, bem como consigo também acesso à agenda, ao próprio computador, à nuvem, através justamente da internet. Então vejam que do telefone passado para o celular e do celular passado para o smartphone, nós temos verdadeiramente saltos tecnológicos e não meros melhoramentos de funcionalidade. É assim que a gente identifica a invenção. Agora que vocês sabem como identificar na prática uma invenção, vamos examinar qual é o conceito legal que o artigo 8º nos traz. O artigo 8º nos diz que invenção é toda criação totalmente nova, por isso a necessidade do salto tecnológico, e que é justamente aplicada ou utilizada na indústria. O que isso significa? Que ou vai ser um produto produzido pela indústria ou será um maquinário utilizado na indústria. A invenção, por sua vez, ela é protegida pela patente, cujo pedido é apresentado no INPI, e a decisão que constitui a patente gera, portanto, um título de propriedade, que é chamado de carta patente de invenção. Ora, mas e os melhoramentos daquilo que já existe, daqueles maquinários e produtos já existentes no mercado? Em relação aos melhoramentos que aumentem a função ou a eficiência de algum produto ou maquinário, eles são chamados de modelo de utilidade. Com base naqueles inventos que eu já trouxe para vocês, eu trouxe alguns modelos de utilidade para que vocês possam visualizar na prática a diferença de uma invenção para um modelo de utilidade. Vamos lá. Primeiro, o telefone. Observem aqui que nas duas imagens do telefone nós temos a mesma tecnologia por fio, né, de transmissão de conversas por fio. Entretanto, observem que no primeiro modelo de telefone nós temos a forma de discar através de um disco, que muitas das vezes enroscava, o dedo prendia, gerava a colocação de números equivocados, né? Ligava para uma pessoa que não era desejada, enfim. Sendo assim, optou-se por um melhoramento, ou seja, como melhorar a forma de discar os números. Foi criado então o modelo de discagem através de toque, né? Ou seja, através de botõezinhos, que é o segundo modelo de telefone. Então vejam que a tecnologia do telefone continua a mesma. Criou-se apenas um melhoramento para facilitar a discagem do número desejado para a telefonia. Já o segundo modelo de utilidade que eu apresento para vocês está relacionado ao flip, né, dos celulares. Lembrem-se que os celulares, eles ora eram uma única plataforma, ora tinham modelos diferentes, né, através da abertura de um flip ou
girar, né, esse flip, ou então deslizar este flip para poder liberar o celular para falar. Da mesma forma, nesta tecnologia de celular não se alterou o formato da tecnologia de transmissão de conversas à distância, ela permaneceu a mesma. O que houve foi um melhoramento para a melhor eficiência e a maior facilidade de uso deste dispositivo. Ao invés de você ter um celular pequeno, lembrem-se a época que você colocava entre a orelha e a boca e muitas das vezes ou você não escutava bem ou não falava bem, né, ou não era bem ouvido, foi criado outros dispositivos que geravam a abertura, portanto, o aumento do espaço entre orelha e boca, permitindo uma melhor audição e melhor fala, né, para a captação de som pelo celular. Entretanto, esse sistema de flip, de abre e fecha, ele costumava quebrar muito. Por isso mesmo foi criados outras formas de abertura desse celular, sejam pelos flips que giravam, né? Sejam pelos flips que simplesmente deslizavam. Esses todos são melhoramentos. Vejam que nós não estamos alterando, não temos aí um grande salto tecnológico, apenas um melhoramento da funcionalidade de algo que já existe. E por fim, eu trouxe para vocês dois smartphones, né, em que a gente vai tratar da câmera, né? Os smartphones atuais todos têm câmeras. Entretanto, alguns deles têm câmeras diferenciadas. O primeiro modelo, a câmera frontal e a câmera traseira são a mesma. Eu simplesmente giro essa câmera, de modo que esta câmera específica ela tem uma melhor resolução, na medida em que eu utilizo a mesma câmera tanto para foto frontal quanto para foto traseira, bastando aí girar essa câmera. O segundo modelo, por sua vez, traz um melhoramento na própria imagem obtida, na medida em que esse segundo modelo é uma câmera dual, ou seja, ela consegue captar cada imagem através da sobreposição de duas imagens fotografadas simultaneamente. Isso vai gerar uma melhoria também do resultado final da foto tirada, de modo que aumentaria, portanto, a resolução no sentido da melhora da visualização dessa imagem, né? Então vejam, todas essas tecnologias são sim melhoramentos em algo que já existe, a câmera já existia, né? A grande sacada aqui no caso é utilizar uma única câmera simplesmente virando ela de frente para trás, ou então utilizar a sobreposição de duas câmeras fotográficas para tirar duas fotos simultâneas e sobrepor estas fotos, melhorando, portanto, o resultado final. Tudo bem? Vamos então agora examinar o conceito de modelo de utilidade. Enquanto a invenção previa uma criação totalmente nova, aqui no modelo de utilidade, a previsão é de uma criação parcialmente nova. Por quê? Porque é um melhoramento que vai aumentar tanto a utilidade, ou seja, gerando uma nova função para aquilo que já existe, ou então gerando uma melhor eficiência daquilo que já existe. Por exemplo, o caso dos celulares à prova d'água ou os smartphones à prova d'água, né? A tecnologia, o aparelho já existe com todas as configurações. A gente melhora apenas a eficiência dele, uma vez que ele se torna mais seguro no sentido de evitar quebra por conta da entrada de água. O modelo de utilidade, da mesma forma que a invenção, também é feito o seu registro através do NPI e, uma vez concedido esta patente,
emitirá-se também uma carta patente de modelo de utilidade. Agora que nós sabemos como diferenciar a invenção do modelo de utilidade, vamos examinar os 4 requisitos necessários para a concessão das patentes, que são, primeiro, a novidade, que pode ser total ou parcial, a depender se a gente está falando de uma patente de invenção ou de modelo de utilidade, previstos nos artigos 7º e 11, que a gente já vai ver na sequência. O segundo, atividade inventiva, prevista nos artigos 13 e 14 da mesma lei. Terceiro, aplicação industrial, prevista no artigo 15, e o desimpedimento, previsto no artigo 18, que a gente já vai ver. Quando a gente fala em novidade, a gente sabe que é este salto tecnológico, para o caso da invenção, ou este melhoramento parcialmente novo que vai trazer uma nova função ou um aumento de eficiência daquele produto existente. Entretanto, para que a gente possa apurar a novidade, a gente precisa saber quando apurar essa novidade, ou seja, qual é o critério que a lei utiliza para marcar o ponto de análise da novidade, ou seja, a data. Nesse caso, a lei de patentes prevê como o depósito da patente, ou seja, do pedido da patente, melhor dizendo, como o marco inicial para análise da novidade. Isso significa que a novidade não vai ser analisada do momento em que foi criada a invenção ou modelo de utilidade, mas sim quando foi apresentado para o NPI o pedido de registro para concessão de patente. Agora que a gente já sabe do critério do marco temporal previsto pelo artigo 7º, vamos examinar o que seria efetivamente a novidade prevista no artigo 11. A novidade vai ser entendida como tudo aquilo que não esteja no estado da técnica. E o parágrafo 1º vai justamente definir o que seria isso. O estado da técnica nada mais é do que a existência de notícia sobre a pré-existência de qualquer outro invento ou modelo de utilidade pré-existente antes da data do depósito daquele pedido de patente. Sendo assim, se houver identidade entre qualquer outro invento ou modelo de utilidade pré-existente, por certo, ele estará em posse do conhecimento público, portanto, não entraria como novidade. Entretanto, pessoal, o próprio artigo 11 prevê um período de graça. O que seria esse período de graça? Seria justamente um período prévio à data do depósito do pedido de patente, em que, mesmo que as informações sobre aquele pedido de patente ou o próprio produto ou maquinário fossem apresentados ao público, ele não perderia a característica de novidade. Para que isso possa ocorrer, eu preciso necessariamente de um segundo critério, que é o prazo. A partir da data do depósito, nós contamos 12 meses para trás. Neste período, sim, se a informação fosse obtida ou fosse publicada pelo próprio inventor, pelo INPI, ou então por qualquer terceiro, desde que soubesse direto ou indiretamente daquelas informações com base nos atos praticados pelo inventor naquele período de 12 meses, nestes casos específicos, a novidade permaneceria, ou seja, a publicação prévia daquele invento ou daquele modelo de utilidade não acarretaria a perda da novidade, possibilitando ainda assim o registro e a concessão desta patente.
Ora, e por que a gente permite, ou melhor, por que a lei permite isso? Porque justamente, muitas vezes, antes efetivamente de se proceder ao pedido de patente, se fazem testes, né? Testes tanto mercadológicos quanto em grupos de pessoas, seja, por exemplo, para medicamentos, para veículos, novos lançamentos, para justamente verificar qual o impacto produzido. E justamente estes testes, essas apresentações, não poderiam descaracterizar a novidade, seja do invento ou seja do modelo de utilidade. Por quê? Porque eles estariam incluídos dentro de todo o processo de criação e de todo o processo de valoração daquele novo invento ou modelo de utilidade. O segundo critério para a concessão de patente é justamente a atividade inventiva, que está prevista nos artigos 13 e 14. E a atividade inventiva que vai nos trazer a noção do que é o salto tecnológico que eu comentei com vocês. Esse salto tecnológico, claro, maior na invenção e menor no modelo de utilidade, porque aí há apenas uma alteração parcial de algo que já pré-existe, ele vai consistir em tudo aquilo que não é óbvio, que não é natural, que não decorre de maneira lógica para os técnicos no assunto, seja para as invenções, seja para os modelos de utilidade. O terceiro requisito para a concessão da patente é justamente a aplicação industrial prevista no artigo 15, que vai nos dizer que tão somente as criações voltadas para a aplicação ou para a produção industrial é que terão a proteção da Lei de Propriedade Industrial. Sendo assim, ainda que se considere extremamente criativos e relevantes outras obras, por exemplo, filmes, fotos, películas, propagandas, enfim, um sem número de outras criações e que podem eventualmente fazer parte integrante de bens de editoras, de gravadoras, ainda assim não são consideradas propriedades industriais. Por quê? Porque não podem ser utilizadas ou aplicadas e produzidas por qualquer tipo de indústria. Para esses casos destas obras que eu falei para vocês, nós recorreríamos à Lei de Proteção de Direitos Autorais. Como quarto e último requisito para a concessão de patente, nós temos o desimpedimento, que é previsto no artigo 18. O artigo 18 vai nos trazer justamente a parte geral, ou seja, o porquê dos impedimentos, e nos incisos seguintes, exemplos de impedimentos. Vamos lá? Primeiro, o inciso 1 vai nos dizer que tudo aquilo que for contrário à moral, bons costumes, segurança, à ordem e à saúde públicas não são patenteáveis. Este inciso, portanto, nos traz a parte generalista, ou seja, os limites para que toda e qualquer análise do INPI possa se basear. E nos incisos subsequentes, ele vai nos trazer exemplos mais identificados e mais individualizados destes impedimentos. Por exemplo, qualquer substância, matéria, mistura, qualquer coisa que derive da transformação do núcleo atômico, por uma questão óbvia de segurança pública. Segundo, no item 3, nós temos todo ou parte de seres vivos, salvo microorganismos, ou seja, organismos unicelulares
em que houver efetivamente uma novidade, uma atividade inventiva, que seria justamente a transgenia, que é a alteração da sequência genética para que aquela bactéria ou aquele vírus se comporte de maneira diferenciada. Para que vocês saibam, hoje nós temos etanol de primeira geração, que é da própria prensa da cana, nós temos etanol de segunda, terceira e quarta geração. Como é que eu consigo extrair o etanol de segunda, terceira e quarta geração? Através da adição de produtos químicos e também da adição de bactérias geneticamente modificadas para que possam processar e o resultado do processamento da celulose existente naquele bagaço de cana poder ter como resultado final o etanol. Então vejam que neste caso específico do etanol, entre tantos outros, existe sim uma atividade inventiva, porque há a alteração da sequência genética daquela bactéria para que ela possa produzir determinado resultado esperado. A mesma coisa ocorre em inúmeras outras pesquisas com transgenia. A gente só não vai ter esta transgenia aplicada à patente industrial quando a gente estiver falando em alteração genética que gere novas variedades de planta. Nesse caso específico, aí estaremos falando de cultivares, ou seja, novas variedades de planta, portanto, um animal, né, ou melhor, um vegetal único, em que esta nova variedade será regida por uma legislação específica, que é a legislação de cultivares, tá ok? Para além dos requisitos para a concessão das patentes, é necessário que a gente saiba inicialmente se a criação é efetivamente um bem imaterial passível de registro e tutela pela propriedade industrial. Sendo assim, o artigo 10 vai nos trazer toda uma relação daquelas criações que não são consideradas propriedade industrial. A primeira delas é justamente a descoberta. Por quê? Porque a descoberta, gente, ela não tem efetivamente atividade inventiva. A descoberta nada mais é do que a primeira pessoa que conhece algo que já é preexistente na natureza, ou seja, é natural, mas que era desconhecido de toda a população. Sendo assim, na descoberta não existe criação propriamente dita, não existe a imposição da inteligência e do esforço humano. Na descoberta existe meramente a casuística, né? Ou a sorte de efetivamente haver a descoberta de algo que já pré-existia, mas que era desconhecido de todos. Além da descoberta, todos os demais incisos que são apresentados no artigo 10, eles vão sim prever a existência de outras criações que efetivamente têm a imposição da inteligência humana para a criação daqueles bens imateriais, mas não são considerados propriedade industrial. Eles sim se inserem na propriedade intelectual, mas serão protegidos por outras legislações, desde a legislação de direito autoral, de software e também de cultivares, tá? Por isso mesmo, o inciso 9 vai nos dizer que todo e qualquer parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ainda que sejam delas isolados, são considerados meras descobertas, tá? E nesse caso específico, assim como o item 1, que a gente viu que trata sobre descoberta,
a gente não teria propriamente um bem imaterial. O que a gente teria aí no caso, vamos imaginar que nós fizemos uma pesquisa e fizemos um paper, e esse paper foi publicado numa revista de grande circulação científica. Sobre o paper, ou seja, sobre a pesquisa em si, os resultados dessa pesquisa, a gente teria direito autoral, nunca direito industrial, tá ok?